Olá, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou advogada há 10 anos na área aduaneira e tributária e sempre participei de muito processo de fiscalização ou defesas em auto de infração, tá? Nesse vídeo eu vou falar de uma forma mais abrangente sobre fiscalizações e autuações, envolvendo tanto a Receita Federal como estadual e municipal. Em outros vídeos eu vou trazer fiscalizações mais específicas, autuações mais específicas, porque cada tema vai exigir um certo cuidado na análise e na condução, tá? Esse vídeo ele é um pouco mais genérico. E ele serve tanto para o empresário que quer ter um pouco mais de conhecimento ali do que está acontecendo na tua atividade, como também para contadores e advogados que atuam no tema. A minha formação, ela veio, claro, de pós-graduações, são 3 pós, um MBA, fiz a pós do IBET, uma pós de Direito Aduaneiro também. O MBA, ele é de contabilidade e compliance, puxado um pouco mais para essa parte contábil, e eu sou estudante também de contabilidade, né? E apesar disso ser algo atual, não tem como você falar em direito tributário sem você ter o conhecimento ali dos documentos contábeis. Para você ter uma visão mais clara e poder auxiliar ali, né, o teu cliente, ou se você é empresário, quem que você contrata, né, para você saber o que tem que ser feito ali, você tem que entender da parte de direito e da parte contábil. E principalmente, você tem que entender o que aquele ente que está ali, né, te intimando, pedindo informação, o que ele quer, né? E como agir perante isso. Então vamos lá. É muita informação. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, senão ele não vai parar. Pra gente conseguir focar nisso. Vamos lá. Um ponto importante. Eu vou falar receita de uma forma geral, tá? Mas envolvendo aí os 3 entes, né? Federal, estadual e municipal. E não vou entrar muito a fundo na questão da reforma tributária, de como isso vai funcionar, porque daí, meu Deus, é outro vídeo com diversas outras questões. Uma fiscalização, ela pode surgir ali do nada, né? Mas normalmente ela vem de alguma inconsistência verificada de forma automática, tá? Não é uma coisa rara também, né? Se iniciar uma fiscalização por conta de uma denúncia feita de repente de um concorrente. Isso acontece bastante, infelizmente. E não vamos entrar em detalhes do que é certo, do que não é, que as pessoas precisavam se unir contra o governo e não o contrário. Vamos se ater à questão dos fatos. Esses entes, eles não precisam necessariamente abrir um processo de fiscalização. Eles podem fazer autuação direta. Então, como que eles decidem isso, né? Conforme aquilo que eles já têm de informação. Então, se você recebeu um auto de infração direto, significa que o ente ele entendeu ali que não tinha que te intimar para prestar esclarecimentos, né? Trazer informações e tudo mais. Mas se ele iniciou essa parte de fiscalização, digamos que todo mundo olha a fiscalização com um olhar ruim, né? Meu Deus, estou sendo fiscalizado, socorro. Eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver a fiscalização como um pré-processo ali de uma possível autuação que a gente pode construir provas, elementos para demonstrar a regularidade. Então, se você recebeu uma fiscalização, você tem que dar importância para isso, tá? Mas não é algo assim, estou sendo fiscalizado, vou ter que fechar as portas da minha empresa. Não necessariamente, tá?
Tem muitos casos que a fiscalização se inicia, a gente apresenta ali alguns documentos e eles encerram. Qual que é a grande questão? Quando a gente recebe uma fiscalização, a gente tem que entender, antes de apresentar qualquer documento e qualquer explicação, o que o ente está buscando, tá? Normalmente ele traz ali na descrição dos fatos o que ele está verificando e às vezes ele não vai trazer muito detalhe. Então, qual que é o papel, né, de alguém que vai cuidar da fiscalização? Fazer um levantamento de tudo o que a Receita pode vir ali a questionar. Às vezes, eles fazem umas fiscalizações que eles trazem informações muito específicas que a gente bate o olho e sabe o que eles estão querendo, né? E aí tá, a Receita ela solicita uma gama, às vezes gigantesca, de documentação. Entrega ou não entrega aquela documentação? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Vai depender muito do contexto, né? Das ilegalidades que a Receita pode identificar ali e se a entrega daqueles documentos vai favorecer ou vai piorar a situação do contribuinte. Porque é muito comum em processo de fiscalização que eu vejo assim, quando o processo já foi encerrado e às vezes eu tô lá na defesa, me contratam, por exemplo, só no auto de infração, eu vejo que alguns documentos que foram juntados que não teria a necessidade de juntar são exatamente a prova que dá fundamento para toda a autuação, né? Então, assim, a parte de fiscalização é uma parte que a gente consegue construir, né? Eu não vou usar outras palavras como manipular as provas, porque a gente não manipula. A gente analisa ali o que entregar e como entregar, né? E principalmente tendo o olhar ali do que a Receita ela quer, né? Qual prova que ela quer. E assim, se a Receita te intimou, ela já tem prova contra você. No processo de fiscalização, a tua postura tem que ser de demonstrar a regularidade, né? De demonstrar que às vezes aquilo que ela tá achando que é uma irregularidade não é, né? Não é daquela forma. Ou tem algum elemento, ou tem algum fundamento, né? Que dá lastro para aquela operação. Porque tem fiscalização, por exemplo, né? Tem muita fiscalização de Simples Nacional para caracterização de grupo econômico. E o que a Receita busca é muito simples. Ela quer ali mais elementos que corroborem com o que ela já tem. Então ela vai pedir extrato bancário, ela vai pedir às vezes ali algum comprovante com os fornecedores, a forma de negociação, mas ela já tem diversos elementos ali que demonstram para ela que existe um grupo econômico. E normalmente, né, 90% dos casos, o endereço é o mesmo, né, dos CNPJs. O sócio, quando ele não está em todas as empresas, tem um grau de familiaridade. Uma das principais provas, né, que até quando a gente está fazendo planejamento, a gente vê tudo quando são empresas irregulares, a gente vê como regularizar elas. Ter uma procuração pública registrada no nome de uma pessoa só, de quem de fato ali às vezes faz a gestão das empresas. Essa é a maior prova que a fiscalização tem. Quando ela encontra isso, para ela já ganhou, né? Esse processo de comprovação. Então ela vai te intimar ali para você trazer documentos e às vezes o contador olha e fala: eu vou apresentar tudo isso aqui porque estão me pedindo. Se não apresentar é pior. Tinha esquecido de colocar o microfone. E às vezes, tudo quando a gente está falando de receita no âmbito geral, a gente tem que mensurar os riscos. O risco de você entregar e o risco de você não entregar uma documentação. Acontece muito em processo de fiscalização a aplicação de uma multa por embaraço à fiscalização, às vezes quando você não entrega um documento.
ali de 5, 15 mil reais. Dependendo do que é, dependendo do problema que a entrega desse documento vai trazer para você, é melhor não entregar, né? E eu vejo assim que tem muita empresa, tem alguns documentos que eles são muito pontos chaves assim de uma fiscalização. E um deles são os extratos bancários, né, que mostra a movimentação do dinheiro. O caminho do dinheiro, ele fala muito, né? Tanto quando é uma questão de crime, quanto formação de grupo econômico, na parte aduaneira, quando a gente está falando de subfaturamento ou ocultação do real importador. Sei que eu estou entrando em outros temas, mas assim, o extrato, o caminho do dinheiro, ele fala muito sobre a realidade operacional das empresas. Então, não é um documento que tem que ser pego e juntado sem ter uma análise profunda, uma análise técnica, muitas vezes perícia, para conseguir identificar de quem, da onde que está o dinheiro, para onde que foi, qual é a razão, qual é o lastro dessa operação. Então, tudo tem que ser muito bem analisado, tá? Seja operações pequenas e seja operações gigantescas. Toda operação, principalmente quando está ali num olhar de fiscalização, precisa ser tudo muito bem analisado. A documentação que vai ser juntada não é algo assim, eu vou juntar tudo isso aqui, é muito documento, a Receita não vai ver, a Receita vai ver. E se tiver uma coisinha errada, ela vai pegar. E o problema não é nem esse. Claro que isso é um problema, mas muitas vezes, ainda que a operação esteja regular, que você não tem o que esconder, dependendo da forma como você entrega isso, dependendo da história que você conta para a Receita, ela pode criar uma outra narrativa. Isso acontece assim muito em grandes fiscalizações, que ela vê coisa onde não tem. Então, assim, se a Receita ela já tem esse olhar de que ela quer achar e quer ver coisa onde não tem, o que dirá quando tem alguma irregularidade, né? E aí a gente tem toda essa parte, então, de fiscalização. Um detalhe muito importante, né, com relação aos prazos. Não é assim, eu não entreguei tal documentação e a Receita vai lavrar ali o auto de infração no outro dia. Tem casos que a gente pede prorrogação para entregar a documentação, até porque tem muita documentação que às vezes depende de um terceiro, e o interessante é sempre criar um cronograma, né? Então, primeiro a gente vai entregar esse tipo de documento, depois esse. Por quê? Enquanto está rolando ali a fiscalização, a gente tem o quê? A gente tem a decadência, o período decadencial de muitos tributos, que ele só vai ser finalizado, ele só vai ser assim constituído com a lavratura do auto de infração, na verdade, da ciência do contribuinte ao auto de infração. Então, tudo isso a gente tem que analisar com muita cautela, né? E outro detalhe muito importante, o tributo que a gente está ali num viés de ser autuado tem que ser levado em consideração e a gente tem que conhecer sobre ele. O ICMS tem uma dinâmica, por exemplo, totalmente diferente de um imposto de renda, né? E não dá para a gente fazer uma fiscalização de imposto de renda, por exemplo, de uma empresa de lucro real que recolhe por estimativa, sem confrontar ali, sem refazer todo o período que está sendo fiscalizado, tanto com base no recolhimento da estimativa, quanto no ajuste da apuração ali do imposto de renda no final do ano. Então, são muitos detalhes, assim, que o profissional que vai conduzir uma fiscalização ou um auto de infração, ele tem que conhecer, tá? E aí a gente passa pelo processo de fiscalização. Às vezes a Receita ela fica quietinha, ela demora às vezes uns 2 meses, ela pegou lá tudo que ela queria e a gente fica vendo, e tem que ficar acompanhando, tá? Principalmente no ECAC ou ali os sistemas, né, estaduais, municipais,
para ver se teve o lançamento do auto de infração, porque tem muita gente que perde o prazo, não vê que teve a intimação e acaba perdendo o prazo. Perdeu o prazo do auto de infração, você tem que ir para o judicial, que é muito mais complicado. Tudo que nasce ali na esfera administrativa, quando a gente está falando de direito tributário, na grande maioria dos casos, vai compensar sim você discutir aquilo de forma administrativa. E por que isso? Porque existe um olhar mais técnico. Por mais que, por exemplo, uma impugnação administrativa, raramente a gente consegue cancelar um auto de infração na impugnação. É mais no CARF, mas eu já vi, tá? Muitos casos já consegui cancelar em impugnação. Mas ainda que tenha essa resistência da Receita em rever ali o lançamento, é uma fase que a gente tem muita discussão da questão técnica. E ainda que a gente não consiga ali fazer o cancelamento, a gente consegue construir elementos para quando a gente levar toda essa discussão para o judiciário, a gente ter mais argumentos para conseguir fazer, né, o cancelamento do auto de infração. Então tome muito